Queridos, eu convido você a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, a igreja que residia na cidade de Colossos, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 18 até o verso 1 do capítulo 4. Colossenses, capítulo 3. Verso 18 ao versículo 1 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Pai, a tua palavra nós acabamos de lê-la, nós cremos por obra do teu Espírito Santo de que ela é infalível, de que ela é inerrante. Nós queremos, baseado nesta verdade, ser alimentados pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra. Deus, se o nosso coração está precisando de ser exortado para sermos melhores crentes em Cristo, que o Senhor possa fazer isso neste momento. Se o nosso coração está precisando de uma motivação maior para te servirmos, que o teu Espírito Santo possa fazer isso também. Se há pessoas aqui que ainda não conseguem entender e nem ler a tua palavra, nem medita nela, que o teu Espírito Santo possa abrir este coração, quebrantando, para que creia na tua palavra, para que creia na pessoa de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mês de maio, ele é um mês para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós procuramos dar uma atenção um pouco maior às famílias, né? E isso é importante. Não que os outros meses não sejam importantes falando sobre família, mas se concentra no mês de maio nós falarmos, a escola dominical inclusive está aí com uma proposta, como hoje começou, né? Falar sobre a questão do culto familiar, ou no culto doméstico, como é chamado, né? Que hoje se fala muito pouco. Talvez aqui no nosso meio, poucas famílias fazem o culto doméstico, eu não sei, né? Eu sei da minha vida e da minha esposa, mas a sua vida eu não posso saber e nem preciso saber, né? Mas você sabe. Então a escola dominical está incentivando a igreja a fazer o culto doméstico ou o culto familiar, tá bom? Agora, por que desse texto? Porque fala exatamente sobre isso, sobre a família. Mas não só sobre a família, o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando aqui das relações pessoais que o cristão tem. Quais são as relações que você tem com as pessoas? São muitas. São muitas relações que você tem com todo tipo de pessoa. Você conversa com um ateu. Onde você trabalha tem pessoas de todo tipo de religião. A nossa relação
como crentes em Jesus, ela precisa estar exatamente nesses meios, que são meios difíceis, complicados, não é fácil. Ser sal e luz aqui não faz muito sentido, faz? Tem que ser, com certeza. Agora, lá onde você trabalha, onde tem pessoas difíceis de você se relacionar por causa disso, ali é que você tem que ser sal. E ali que você tem que ser luz. O sal não é só para preservar. O sal é para dar sabor, para dar tempero. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão mesmo, as relações pessoais do cristão, que esse texto aqui fala sobre essa questão, né? O texto que nós acabamos de ler aqui, queridos, ele vai falar de princípios da vida em Cristo, que podem ser expressas nas relações cotidianas, do dia a dia, do trivial da vida, como alguns chamam. Das relações mais simples, das relações mais complexas da vida. Além de o texto mostrar várias questões, o texto vai mostrar para nós qual é a função de um lar cristão. A igreja no primeiro século, por exemplo, chamada igreja primitiva, o apóstolo Paulo viveu nessa época. A igreja primitiva, ela tinha escravos, ela tinha senhores dos escravos, os donos dos escravos, tinha mulheres casadas, homens casados, tinha jovens, tinha adolescentes e tinha crianças. E era uma igreja que tinha pessoas ricas e, na sua maioria, pessoas pobres. Quando você lê o livro de Atos, você vê isso com muita clareza. Quando a igreja passa por muito problema, porque ela cresceu de uma maneira muito grande e rápida pela obra do Espírito Santo, a igreja começou a passar necessidade. Ela passou necessidade porque muitos cristãos que creram em Jesus Cristo, na palavra dos apóstolos, perderam seus empregos. Por isso que, muitas vezes, você lendo o livro de Atos, você vai ver que havia muitas ofertas que eram depositadas aos pés dos apóstolos. Você lembra da história de um casal complicadíssimo, que deveria ter realmente, provavelmente eram ricos, Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade, combinaram entre eles de vender por X, e vamos falar para os apóstolos que nós vendemos por meio X. E levaram. Só que com Deus não se brinca. Se há revelação, discernimento espiritual, Deus deu a Pedro. Quando Pedro pergunta para Ananias: Pedro, por que você mentiste ao Espírito Santo? Por quê? Não precisava disso. A fazenda era tua. Você não precisava mentir a Deus. E foi fulminado naquela hora ali. Porque com Deus não se brinca. Depois veio a mulher, porque ele demorou de ir para casa, ela foi ver o que aconteceu. Ela faz a mesma loucura. É assim que aconteceu? Foi isso? Foi. Pois é. As pessoas que levaram seu marido para sepultamento estão aí, vão te levar do mesmo jeito. Queridos, estou me referindo a isso porque provavelmente uma família rica. A maioria eram pobres. Agora, Paulo fala da mulher, não da mulher, fala sobre a mulher, fala sobre o homem, fala sobre o jovem, o filho, fala sobre a criança. E não é só nesse texto, vários textos outros do Novo Testamento nós vamos ver isso. O próprio Jesus Cristo, ele dá um valor muito grande à criança. Quando os pais estavam tentando levar filhos para que Jesus Cristo os abençoasse, os apóstolos entenderam que Jesus Cristo não tinha tempo para as crianças. E a palavra de Jesus foi qual? Para os apóstolos: vocês não devem embaraçar, vocês não devem pedir os filhos vir a mim,
porque dos tais é o reino dos céus. E nos evangelhos você lê isso, os 4 evangelhos. E eu acho muito bonito, acho não, é verdade, é bonito. Jesus Cristo pega uma criança no colo, queridos, e ora com essa criança. Lê lá os 4 evangelhos, você vai ver isso. Agora, Paulo, preocupado com isso, com a família, com a sociedade na qual ele vivia, ele sabia que era uma sociedade profundamente pagã e mundana, perversa. Paulo era um crente em Jesus, queridos. Era um homem que Deus o transformou de uma maneira tão violenta, tão forte. E ele dá os parâmetros da vida cristã. E sempre é Jesus Cristo. Você que nos visita aqui, talvez pela primeira, segunda vez, não sei quantas vezes você está aqui, você precisa entender que a Bíblia, e você que é crente em Jesus também já há muito tempo, precisa compreender e entender que de Gênesis a Apocalipse, o centro da Bíblia se chama Jesus Cristo. O ser humano não tem lugar no lugar de Cristo. A Bíblia é muito clara sobre essa questão. Os apóstolos são importantes? São. Os profetas foram importantes? Claro que foram. Os reis escolhidos por Deus foram importantes? Foram. Ninguém supera a pessoa de Cristo Jesus, inclusive no Antigo Testamento. É por isso que as músicas que nós cantamos aqui, não é só porque nos foram ministrados ceia, ou é o primeiro domingo do mês que nós ministramos ceia. Todo domingo, toda quarta-feira, todo sábado no Fides, se louva a Cristo Jesus, fala a respeito de Cristo Jesus, porque ele deve ser o centro da minha vida, deve ser o centro da sua vida, deve ser o centro da igreja o tempo todo, 24 horas por dia, até a volta de Cristo. E é isso que Paulo ensina para a minha vida, ensina para a vida da igreja. Quando ele fala que a mulher deve ser submissa, quando o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, que o filho deve obedecer os pais, que os pais não devem provocar os filhos à ira, e que os filhos devem honrar os pais. Por que Paulo fala tudo isso? Porque nos dias do apóstolo Paulo, queridos, muitos irmãos se converteram a Cristo Jesus, foram transformados pelo Espírito Santo, vieram de um mundo totalmente pagão, aonde a mulher, ela não era o quê? Valorizada, queridos. Eu estou chovendo no molhado, mas precisa, queridos, falar o óbvio. A mulher não tinha valor algum para o judeu, muito menos para o grego, muito menos para o Império Romano. O homem poderia, dentro do Império Romano, grego, e até mesmo, muitas vezes, as leis judaicas, poderia fazer a sua prostituição sem nenhum problema. Ai da mulher que inventasse de fazer isso. Era fulminada pelo próprio marido. Porque a mulher, nesta época, ela era considerada, sabe como? Como um jumento. Como um cavalo. Nem como as éguas de Faraó, como diz Salomão. E não adianta você ficar bravo comigo por causa disso. Porque a história mostra isso, minha irmã. Agora, quem foi que valorizou Jesus? Quem foi que valorizou a mulher? Jesus Cristo. Lembra quando Jesus está com sede, está cansado, está com fome, mostrando claramente a sua natureza humana? Ele senta na fonte de Jacó, num poço, de propósito, porque quando você lê todo o contexto, você vai ver que ele diz para os discípulos, era necessário ele passar por Samaria. Ele podia passar por outro caminho. Ali ele está cansado, com sede e com fome. Tanto é que os apóstolos foram comprar um fast food para eles na época. Agora, quando os apóstolos chegam,
que acontece? Eles não falam nada, ficam de bico calado, porque eles viram Jesus conversando com uma mulher sozinho. Agora, qual é o valor que Jesus Cristo dá para a mulher samaritana? Todo o valor que ela precisa, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus começa a conversar com ela: me dá água, minha filha, eu estou com sede. Como que você é judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Eu culto ao meu Deus, lá no Monte Gerizim, e etc. Aí Jesus começa a conversar com ela, tem um diálogo bonito com ela. Presta bem atenção. Jesus não a acusa, sua pecadora, você vai para o inferno. Jesus não faz isso. Ele até poderia, porque ele é Deus, né? E ele conhece o coração meu e seu. Mas Jesus começa a aprofundar a conversa com esta mulher, ao ponto dele dizer assim, que ela não estava entendendo, né? Vai lá, chama o teu marido. Não, eu não tenho marido. Tudo bem, você falou exatamente correto. Nisso você não mentiu. Porque este marido que você tem é o quinto. Aí ela percebe que ela está diante de uma pessoa profundamente séria. E aí Jesus diz: olha, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água. Você lhe pediria. E ele daria a água da vida. Sabe o que é isso? É o que você já recebeu. É o que eu já recebi. Queridos, é esse valor que Jesus Cristo deu à mulher. Ele a considera uma pessoa profundamente importante no reino de Deus. Apesar de você, mulher, merecia o inferno. Mas Deus, antes da fundação do mundo, te escolheu para a salvação. Por isso que eu estou aqui. Era necessário ele passar por Samaria. Ali naquele gesto tremendo, queridos, o que Jesus está fazendo politicamente falando? Dali para frente ele está unindo samaritanos e judeus, numa briga que vem de séculos do Antigo Testamento, que os samaritanos não se davam com os judeus. E Jesus veio para judeus, veio para samaritanos e veio para gentios, para a salvação. Então ele valoriza a mulher. Então quando Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido, é porque nesse momento pagão, naquele tempo, a mulher não era valorizada. Ela era um capacho dos homens. Os homens judiavam. Os homens não valorizavam. É por isso que os reis do Antigo Testamento, a própria rainha não podia chegar de qualquer jeito lá não, queridos, qualquer hora. Lembra da história de Esther, queridos? Toda aquela história maravilhosa daquela mulher, uma mulher de Deus. Ela falou para o seu tio Mordecai, quando ele colocou para ela a realidade do povo judeu, o que ia acontecer. E ele deu um ultimato para ela. Deus colocou, a Bíblia não fala assim, porque ali no livro de Esther nem menciona o nome de Deus, né? Mas você sabe que Deus está por trás do tempo todo. Mas em outras palavras, Mordecai fala: Deus colocou você ali para abençoar o teu povo. Tanto é que depois ela diz: olha, então vocês orem. Ela
conclamou todo mundo a jejuar. Jejuar para quê? Para ir conversar com o seu marido, que era o rei. Que ela não podia. Era assim que a mulher era considerada. E você conhece a história de Esther. Queridos, você que é mulher casada, você já aprendeu e está sendo submissa ao seu marido? Você está casada há 50 anos. Você que é a mulher aqui está pensando que o pastor Uzias está falando só para as jovenzinhas. Todo respeito. Não. Você continua sendo submisso ao seu marido? Sujeita a ele? A palavra submissão, o significado dela é estar debaixo de uma missão. Aí vem com a palavra lá do Antigo Testamento, que Deus fez para dar o quê? Uma auxiliadora para que ele seja idônea, capaz de ajudá-lo. Você está sendo essa mulher para o seu marido? Paulo vai dizer para o homem no texto aqui, né? Paulo vai dizer que o homem deve considerar, deve amar a mulher. Aí Paulo, no outro texto ali em Efésios, ele vai com mais profundidade nesse sentido. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amados, mais do que nunca hoje, a igreja de Cristo precisa ouvir isso, essas duas coisas. Que a mulher de Deus precisa ser submissa ao marido e que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de sacrificar por ela para torná-la perfeita, santa, sem mácula. Lê lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre essa questão. Então você que é marido, que é novo, que já está casado há muitos anos, você aprendeu ou está aprendendo ainda a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Se sacrificando pela sua esposa. Aí você que é solteiro aqui, você está pensando assim, pastor, isso aí que bom, você está igual uma pá, né? Para que serve uma pá? Para jogar o lixo para lá, né? Para jogar a areia para lá. Aí você joga para o casal, você joga para aquele homem que está casado. Não, meu filho. Você está namorando, está noivo, você vai casar. E você já começa agora, no seu namoro. Primeiro tem que ser um namoro cristão. Não pode ir para a cama antes de casar. Nunca esqueça isso. Agora, você tem que amar a sua noiva, a sua namorada, como Cristo amou a igreja. E você, menina, bonitinha que você é, linda como você é, você tem que aprender a ser submissa. Não venha com essa história, não. Quando eu casar, eu vou aprender a ser submissa. É engano seu. Porque daí, você vai dormir no mesmo leito, você vai viver 24 horas com esse homem do seu lado. E aí? Não é à toa, queridos, que o apóstolo Paulo fala que eu como marido, você como marido, você como esposa. O tema é as relações pessoais do cristão em todas as áreas da vida. Se como crentes em Jesus, nós não tivermos essa base, queridos, nós não teremos possibilidade de ensinar os nossos filhos, porque eles vão estar nos vendo. Eles estarão nos vendo a atitude que eu tenho, eu como marido, como a mãe deles. E eles vão ver a atitude que o meu pai está tendo com a mãe deles e a atitude que a minha mãe está tendo com o seu pai. Então presta bem atenção, queridos. A vida cristã é um desafio o tempo todo para a nossa vida. Por isso que vir à igreja é muito importante. Ela é essencial. Porque pela palavra de Deus, Deus sempre mexe conosco. Quando ficamos emocionados aqui, não é porque nós estamos descontrolados, não. É porque o Espírito Santo, quando fala ao nosso coração, as coisas ficam bem complicadas.
bem difíceis. Então, meu querido irmão, você tem filhos aqui, não tem? Muitos irmãos, eu conheço a maioria daqui. E a maioria me conhece muito bem. Como é que está a relação sua, pai, mãe e filhos em casa? Enquanto está bebezinho, está tudo bonito, tudo muito bom. Mas na adolescência já se torna um pouco mais difícil a relação. Com os jovens, então, se torna mais complicado ainda. E quando está na universidade, então, ele vai achar, ou ela vai achar que ela é a última pacote, é a última bolacha do pacote, que entende de tudo, sabe de tudo. Não obedece aos pais. Toma cuidado com isso, você que é jovem, viu, que é crente em Jesus. Estou falando para você mesmo. Toma muito cuidado. Porque quando Paulo fala que o filho deve obedecer aos pais, porque isto é grato ao Senhor, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Às vezes eu fico questionando, às vezes, filhos que morrem tão cedo. Não é julgamento, por favor, viu? É apenas um questionamento meu, do pastor Osias. Fala, meu Deus, tão jovem, e Deus tira. O que está por trás disso? Será que não é a falta de honrar o pai e a mãe? Será que não é? Não sei. Mas a Bíblia me ensina algumas coisas a esse respeito. Agora, queridos, a Bíblia fala que o pai e a mãe não devem o quê? Provocar o filho à ira. Queridos, você sabe uma das formas que às vezes você que é pai e mãe tem provocado o filho à ira? Ó, isso aqui, ó. Celular. Como é triste ver pais, crentes em Cristo Jesus, estou falando para a igreja, que logo cedo está entregando isso aqui na mão de crianças, que não tem a capacidade de discernir o certo. Aí depois fica na adolescência, você vai tirar isso, o adolescente fica irado, fica bravo, chuta a parede, chuta o balde. Quem que é o culpado disso? É o governo. Alguém tem que ser culpado, menos o pai e a mãe. Queridos, o lixo que tem conteúdos nesses celulares, não me vem com essa história não que, mas eu coloco lá alguns aplicativos, algumas coisas que a criança não pode ver. É engano seu, meu filho. É engano seu. Que essa meninada hoje parece que ela nasce com um DNA, sabe mexer com o celular logo cedo, mais do que você e eu. Eles descobrem com muita facilidade os caminhos que eles querem. Você deixa lá no quarto sozinho, ele faz o que ele bem entende, o que ela bem entende. Aí depois você vai questionar por que o meu filho, a minha filha está tão rebelde. Ou por que ela está tão calada, ou ele está tão calado, não consegue se relacionar com os outros. Só consegue se relacionar com um tablet na mão, ou com um notebook, ou com um celular. Queridos, eu estou provocando meu filho à ira, pode ter certeza disso. Chegou ao ponto de que em algumas escolas, parece que o governo, não estou muito bem por dentro disso, mas você que é professor aqui, sabe disso melhor que eu, chegou a um ponto dos celulares não poderem estar mais na escola. Se entra lá com o celular, vai ficar em algum lugar, não sei como é que funciona isso. Eu sei disso também por causa dos meus netos que estudam. Às vezes eles conversam com a gente sobre isso. Chegou a esse ponto de não permitir que o aluno mais mexa com o celular enquanto está tendo aula. Que isso se tornou algo terrível, queridos. Amados, eu estou falando isso porque, primeiro, eu não vivo no mundo da lua.
Eu estou vendo o que está acontecendo. E é triste ver pais crentes em Jesus fazendo isso, queridos. E mais ainda, há pais, ou melhor, há casais que nem quer ter filho mais. Por quê? Porque dá trabalho. Dá muito gasto. Se você acha que eu já não vi isso de casais cristãos, é engano seu. É melhor ter um cachorrinho. É melhor ter um pet, porque o pet você amarra, você coloca, faz do jeito que você quer. E você trata como filhinho, ou como uma filhinha. Isso é diabólico. Eu sei que tem gente que gosta disso aqui e deve ficar bravo comigo. Não fica não, querido. Se você está colocando o cachorro no lugar das pessoas, você está pecando. Pode ter certeza disso. Que não é filhinho, não. É bicho mesmo. E não estou dizendo que você não deve cuidar dele, não. Muito pelo contrário, deve zelar bem. Se tem que zelar bem. Mas não trata, faça-me o favor. E tem casais que não querem ter filhos por causa disso. E outros casais, crentes em Cristo Jesus, está doido para ter filho. E Deus, na sua misericórdia, não dá. Quem sabe é para você, Deus está mostrando para você, você adotar uma criança bonita, linda, sabe para quê? Para você levar Jesus Cristo a ela. Eu louvo a Deus pela minha filha mais velha. De termos adotado, ela tinha 2 horas de nascido. E a minha maior oração foi sempre, juntamente com a minha esposa, de que esse bebê um dia, quando fosse grande, tivesse Jesus Cristo na sua vida. E hoje ela tem. Quem sabe você que não tem filhos por alguma razão, Deus não está fazendo isso. Não sei. Queridos, estou terminando aqui, viu, queridos? Paulo vai falar aqui sobre servos e sobre senhores. Senhores aqui é os donos dos escravos. Servos aqui no texto é escravo. E ele vai dizer que o escravo deve servir ao Senhor não apenas sob vigilância. O texto fala sobre isso. Mas vocês devem servir ao seu Senhor como se estivesse servindo a Cristo, a Deus. Por isso que o tema é esse aqui, as relações pessoais do cristão. Para você entender melhor o que eu estou compartilhando com você a esse respeito, você precisa ler a carta de Filemão. A carta que Paulo escreve para Filemão. Filemão era um dono de escravo. E Paulo está preso, encontra Onésimo na prisão, ou melhor, Onésimo encontra Paulo na prisão, e Paulo leva esse homem a Jesus Cristo. E esse homem nasce de novo. E Paulo escreve a carta a Filemão, dizendo para Filemão, Filemão, Onésimo está aqui comigo. Onésimo agora é um homem de Deus. Onésimo é um servo de Deus. Você vai receber Onésimo, não como escravo mais, mas como um servo do Senhor, como você. Você é dono de Onésimo. Mas não esqueça que o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por Onésimo como escravo. Ele é um servo de Deus hoje. Eu poderia até exigir de você, Filemão, mas eu não vou fazer isso. Eu te peço em nome do amor, amor a Deus, amor a Cristo. Receba, não mais como escravo. Olha que desafio para Filemão, queridos. Filemão era um homem de Deus. Alguns estudiosos provavelmente dizem que provavelmente a igreja de Colossenses começou na casa de Filemão. Então Paulo fala com muita autoridade, autoridade apostólica. Então, quando ele escreve para os Colossenses, para a igreja de Colossos, para a nossa vida, o dono do escravo, que era crente em Jesus,
Ele não podia tratar o seu escravo da mesma forma como um pagão. Isso não é bíblico. Agora traz isso para hoje. Hoje não tem escravo, não tem dono de escravo, mas tem o quê? Tem patrões. Tem homens de Deus, mulheres de Deus que são patrões. Como é que você trata o seu funcionário? Ele não é escravo, mas ele é seu funcionário. E é crente em Jesus como você. Como que é essa relação? Ah, pastor. Negócios é negócios. O quê? Não. Tem nada de ver que igreja é cristão à parte. Então não pega um cristão para trabalhar para você. Não pega. Porque o seu desafio vai ser muito maior. Tanto para você como patrão, como para o funcionário. O funcionário vai entender que ali ele é um profissional e ele tem que agir como profissional. Ali não é a igreja de Cristo. Então, amados, quando Paulo fala do escravo, está falando nesse sentido, que ele deve servir. Olha o que o texto diz aqui, queridos. Olha aqui, só para a gente não se perder no meio do caminho. Verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu não posso trabalhar só porque eu sou obrigado a trabalhar e todo mundo está me vendo, queridos. Cristo está comigo. Quando você sai cedinho lá para a faculdade, lá para o trabalho, para a sua vida responsável que você tem, profissional, Cristo não fica na sua casa, meu irmão. Ele vai junto. E aí? Aí vem o sal, ser sal e ser luz. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, queridos, a submissão é o dever das esposas, mas isto não significa submeter-se a um tirano, austero ou a um rigoroso senhor, mas ao seu marido que está comprometido com o dever afetuoso de amá-la, de respeitá-la até as últimas consequências. É o que a Bíblia ensina. Segundo, a nós maridos, devemos amar as nossas esposas com afeto, fiel, de maneira terna. É o que a Bíblia nos ensina. Leia Cantares de Salomão para sua esposa, queridos. Faz isso, essa semana, esse desafio. Culto doméstico. Falou bem. Faz assim, olha, eu vou ler o primeiro capítulo, você lê o segundo. Não tem como o seu amor se estar esfriando um para com o outro, ele não quer, não se reacender. De tal maneira. Faz isso. Não precisa procurar por enquanto, não. Psiquiatra, psicólogo, etc. Faz isso. Cristo é o melhor psicólogo que a gente tem, queridos. É o maior e melhor psiquiatra que se tem. Não sou contra esses profissionais. Mas eles devem ser consultados em último caso, queridos. Em último caso, não primeiro. Primeiro é a palavra de Deus. É nela que eu encontro soluções. Isso aqui não é ser simplista não, viu? Muito pelo contrário. Terceira aplicação. Os filhos dóceis são aqueles que mais provavelmente prosperam, assim como os filhos obedientes, queridos. Você quer ser abençoado, você que é crente em Jesus, que é filho, filha, continue sendo obediente aos seus pais. Continue honrando os seus pais. Não é quando estiverem velhos não, viu? Tiver com a bengalinha não é isso não. Também. Mas enquanto você está lá na sua casa, seus pais ainda estão jovens, estão maduros, obedeça. Eles são responsáveis por você. E você deve submissão a eles, com certeza. Isso é bíblico.
Os servos, os funcionários, empregadores, têm que cumprir o seu dever e obedecer às ordens de seus senhores, seus patrões, em todas as coisas que fazem parte do seu dever para com Deus, que é o seu Senhor celestial. Devem ser justos e diligentes, sem intenções egoístas. Por último, Deus castigará o servo injusto, o funcionário injusto e o patrão injusto. Deus vai premiar o servo justo e o patrão justo. O mesmo acontecerá se os senhores fizerem o mal aos seus servos. O justo juiz de toda a terra tratará com justiça tanto aquele que é servo quanto aquele que é senhor. Ambos estarão em um mesmo nível diante de Deus de um tribunal. Nunca esqueça isso. É o que o apóstolo Paulo ensina, é o que Tiago vai dizer para nós lá na sua carta. Que Deus abençoe, queridos. Deus tenha misericórdia da minha vida, como marido, como pai, como avô. E que Deus tenha misericórdia de você. Você que é esposa. Fale mais com Deus. Se você tem dúvidas, se nada está funcionando, está tudo errado na sua cabeça, fale com Deus. Converse com Deus, que instituiu o casamento. E você, marido, se não tem amado a esposa como deveria amar, você está errado. Precisa amar. Deus abençoe.